precioso nome de Jesus, que nós como igreja chegamos a Ti nessa noite. Pai, eu quero pedir a Tua graça, o Teu favor, e a Tua unção sobre a minha vida e sobre a vida da igreja, Senhor. Me ajuda, Senhor, a ministrar a Tua palavra, Senhor. Revela, Senhor, à igreja a Tua vontade, o Teu querer nessa noite, Senhor. Que nós possamos ser edificados, o corpo de ser edificado pela ministração da Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, me ajuda a ministrar a Tua palavra. Ajuda meus irmãos a compreender a verdade da Tua palavra. Eu posso dizer uma coisa, pode ministrar no coração de cada um conforme a Tua vontade para cada pessoa específica, Senhor. Eu peço a Tua ajuda, a Tua graça nessa noite sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, por favor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Livro de Efésios, capítulo 4. Vamos estar lendo a partir do versículo 11. Para um maior entendimento. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Cleiton, obrigado por ter ficado aí. Você sempre me ajuda. Aleluia. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por vento de doutrina, pelo engano dos homens, e com astúcia engano fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se eu posso dar um tema a essa mensagem, é crescendo na maturidade e na verdade do Senhor. Como é importante nós, como filho de Deus, crescermos na maturidade de uma vida cristã saudável. Porque é necessário que a gente cresça. Aleluia. Glória a Deus. Então, no versículo 13 diz assim, ó: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Unidade da fé eu entendo que é falar a mesma palavra, no mesmo propósito, no mesmo espírito, seguindo a doutrina bíblica, é a mesma fé, o mesmo entendimento, não há confusão. Seguindo aqui, e ao conhecimento do Filho de Deus. O Filho de Deus é Jesus Cristo, que todos estão aqui já conheceram a Jesus Cristo, conhece, a gente permanece crescendo conhecer a Cristo Jesus. Por mais que a gente se prolongue em ler a Bíblia, em intimidade com o Senhor, a cada dia a gente vai conhecer mais a Cristo. É infinito o seu conhecimento. Mas a gente entende que alguns aqui já conhecem parte a Cristo, por isso entregaram a vida a Jesus. Né? Mas é uma vida de crescer conhecendo a Cristo. Aleluia. Prosseguindo. E ao homem, crescendo como um homem perfeito à medida da estatura completa em Cristo. Ou seja, há uma medida e um tamanho que nós devemos alcançar em Cristo Jesus. E eu tenho visto que a maior dificuldade da igreja é chegar à estatura e ao conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, pessoas começam a ouvir a palavra, têm entendimento da fé, começam a falar o mesmo assunto, começam a compreender a palavra, conhece Jesus, entrega a vida a Cristo, mas no que diz respeito a começar a crescer como um homem na estatura perfeita de Cristo, muitos paralisam, param, atrofiam e não seguem adiante. Por isso muitas confusões, muitas intrigas, coisa acontece na igreja por causa da falta do crescimento e do amadurecimento como Cristo Jesus. Por isso, Paulo fala assim, que devemos crescer em Cristo. Tem uma estatura. É como aquele que vai para a academia e está franzino, é magrinho.
o instrutor vai passar lá uns certos exercícios, certo tipo de comida, para ele ganhar massa muscular e fortalecimento, para ele suportar o processo de crescer a uma estatura. Outros vão para a academia para perder peso. À medida que eles comem, à medida que o exercício ele vai emagrecendo para atingir um nível. Assim também somos nós na igreja. Nós temos que chegar à estatura de varão perfeito. E lá no versículo 11, né, ele vai falando que Deus usa pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, eles todos vão cooperar para o crescimento do corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos que conhecemos a fé, entregamos a vida para Jesus e tem um alvo a ser seguido. Que por mais que eu possa estar na igreja há 10, 20, 15, ou tem outros que já têm 60 anos de ministério, o crescimento nunca para, é diário. Só que o crescimento é diário quando você se permite crescer. Porque tem uns que não se chateia ou se aborrece por algum motivo, tem vários motivos para isso, param na caminhada. Não quer mais seguir, ou não quer mais ouvir a palavra e seguir o que a palavra diz. Então, é nesse contexto que a gente está começando essa palavra, amém? Aleluia. Vamos lá, primeiro, você tem andado de modo digno no Senhor? É uma pergunta que a gente faz para nós mesmos, né? É uma auto-reflexão. Nós temos andado de modo digno no Senhor? Da vocação em que nós fomos chamados, o crente, o filho de Deus, ele tem uma conduta. Nós temos uma conduta, e a nossa conduta é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que rege a nossa vida. E toda vez que eu olho para a palavra e falo que não é bem assim, eu decido no meu coração não seguir a palavra, eu estou deixando de crescer. Eu estou deixando de ouvir Cristo, o Espírito Santo, para ouvir. A Bíblia fala lá em Provérbios, fala que eu estou andando no meu próprio entendimento. Eu não estou, como é que fala? Não se estribe o seu coração, né? Diz o texto, fala, né? Para seguir o seu próprio entendimento, mas devemos ouvir a Deus, ao Espírito Santo. Então, toda vez que eu fecho o meu coração para a palavra, eu estou deixando de ouvir o Espírito de Deus e a sua palavra, e estou guiando no meu coração. E lá em Jeremias fala que o coração do homem é um coração perverso e errado, enganoso, mais do que todas as coisas. Então, quando nós não estamos nossa vida está fundamentada na palavra, pelo Espírito Santo, e nós seguimos o nosso coração, há uma probabilidade de nós errarmos o caminho, errar o alvo, errar a trajetória e botar todo o caminho a perder. Amém? Diz assim: se Deus nos chamou para andar de um jeito, por que você tem andado de outro jeito? Eu quero dizer que essa é uma noite de reflexão para nossas vidas. Se Deus me chamou para andar de uma maneira, conforme diz a palavra, né? E eu tenho andado de outra maneira, contrária à palavra de Deus, essa é a noite que Deus está falando assim: ei, preste atenção no que a palavra diz. Se a palavra diz A, eu não vou andar B. Se a palavra diz B, eu não vou andar A. Eu tenho que andar conforme a palavra diz. Porque Deus tem uma obra para fazer nessa terra. E Ele conta comigo e conta com você. Ele conta com a igreja gloriosa do Senhor. E nós somos essa igreja, amém? Aleluia. Nós temos que andar de acordo com a palavra. Já diz lá, se não me engano, em Zacarias, fala: andarão dois juntos, se tiverem de pleno acordo. O texto diz que não pode andar dois juntos se não tiverem de acordo. Para mim andar de acordo com Deus, eu tenho que andar de acordo com a sua palavra, com o Espírito Santo. Deus não pode dizer algo e eu seguir para outra direção. É que nem Jonas. Deus fala: vai para Nínive, ele vai para outro lugar. Ou seja, eu estou fora do propósito de Deus. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, há tempo de ter uma conversão na minha caminhada. De convergir a minha caminhada para aquilo que Deus quer fazer, na direção que o Espírito Santo quer me dando. Porque a trombeta ainda não tocou. O arrebatamento ainda não aconteceu. E Deus tem algo para fazer na nossa vida. Amém? Seria muito triste a trombeta tocar, o arrebatamento acontecer, e aquele que tem uma obra para ser executada,
deixar de ir por causa que não cumpriu um propósito que Deus lhe entregou na sua mão para fazer. Muito triste, né? Creio que isso não aconteça nas nossas vidas de maneira nenhuma, em hipótese nenhuma, com quem a gente conhece. Porque todo mundo aqui quer ir para o céu, amém? Todo mundo quer ouvir a trombeta tocar e quer ir no arrebatamento. Glória a Deus. Livro de Efésios ainda, no capítulo 4, versículo 2 e 3. Diz assim, Efésios 4, versículo 2 e 3. Do 1 para mais compreensão. Rogo, pois, irmãos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Aqui é a orientação que Paulo fala, né, e o título é Unidade da Fé. Como é que o Filho de Deus, o cristão, tem que andar? Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E eu escrevi algumas coisas aqui. Você tem sido humilde? Você tem andado em mansidão? É uma pergunta que a gente faz para nós mesmos, com uma autorreflexão. Ou nós temos sido arrogantes, prepotentes, orgulhosos, julgadores ou soberbos? Esses atributos não são segundo a palavra de Deus. São contrários ao mandamento do Senhor. Se eu, porventura, estou andando em todos esses atributos que eu falei aqui agora, que é contrário à palavra de Deus, eu tenho que rever meus conceitos. Eu tenho que rever a minha caminhada com Cristo. Porque eu não estou andando conforme a palavra. E se eu não ando conforme a palavra, eu estou com certeza ofendendo e desagradando os meus irmãos em Cristo. O corpo de Cristo está sendo afetado por causa da minha atitude de não andar na palavra de Deus. Eu gostei muito do exemplo que o pastor Rubem deu aqui naquele dia que ele pregou aqui, sobre o corpo. Uma mão brigando com outra mão. Um homem só entra em confusão, um corpo só está em confusão quando a cabeça está ruim. Mas a cabeça não pode estar ruim porque a cabeça da igreja é o Cristo. Se Cristo é o cabeça, tem que ter harmonia entre os membros do corpo. Não pode ter confusão. Mas se está havendo confusão, a palavra tem que ser ministrada. Porque diz a palavra de Deus que ela penetra entre juntas e medulas. No mais, onde o homem não consegue chegar, a palavra consegue chegar. Ela vai discernir o que está acontecendo no corpo. Ela vai trazer cura e restauração para o corpo de Cristo. Porque Cristo é o cabeça da igreja, amém? Então, a palavra, ela é uma espada que corta, mas ela também é um bálsamo que cura. Ela penetra, às vezes onde a imaginação não pode penetrar, onde os olhos não entram, mas o Espírito de Deus conhece todas as coisas e discerne todas as coisas. E Ele é cura para a nossa alma, amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, uma vez que o membro do corpo, ele não está andando em conformidade com o corpo, ele está machucando o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo sente, porque o texto fala mais na frente, se um se alegrar, o outro se alegra. Mas se um se entristecer, o outro se entristece. Porque nós somos membros de um corpo só. Então, se o corpo está ofendido, a ofensa vai tocar todo o corpo de Cristo. E alguém vai perceber, tem algo errado. Tem algo que está fora de ordem. Por quê? Porque está algo de errado acontecendo. Então a palavra é remédio para a nossa alma, amém? É remédio para o nosso corpo. Prosseguindo aqui. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Você tem sido longânimo? Você tem suportado em amor um ao outro? Agora vamos entrar. Aqui diz aqui, ó, o imaturo, ele alimenta estruturas de orgulho. E às vezes a pessoa está ofendendo, magoando o corpo de Cristo por não ser maduro espiritualmente falando. É uma criança. Por quê? Seguindo aqui. Andar em unidade de fé requer que tenhamos fruto do Espírito.
E para ter o fruto do Espírito, nós temos que nascer de novo. Porque quando a pessoa nasce de novo, o Espírito Santo vai morar dentro de nós e nós desenvolvemos o fruto do Espírito Santo. Mas aqueles que param na caminhada e decidem não mais crescer, ele fica como criança para sempre. Ele para no processo e não quer mais andar. Ou seja, o processo de crescimento é lento e doloroso. É crescendo e vivendo que a gente vai aprendendo a caminhar e exercer as coisas do reino. Mas uma vez que a pessoa decide não andar, não ir à frente, ela para. Ela fica com uma mão mirrada. Ela perde os movimentos. Ela perde a sensibilidade. Ela vai ficando paralisada. E esses atributos de uma pessoa, como eu falei, que não anda de acordo com a palavra de Deus, é porque ela está paralisada. É porque ela resolveu não crescer junto com o corpo. Ou seja, é como uma criança imatura. Aleluia. Para ter o fruto do Espírito Santo, é necessário nascer de novo. Temos que crescer e deixar de ser criança, mimadas. Tem uns que são crianças mimadas, que se chocam e que se entristecem, se abatem por qualquer coisa e se ofendem. E tem outros que também são crianças mimadas, que são que provocam as contendas. Temos dois grupos: os ofendidos, entristecidos por causa de uma ofensa. Esses aqui não sabem discernir o que está acontecendo e se fecha, entristece e fica como uma criança mimada, não façam mais nada. E temos outros do outro lado, e também são crianças imaturos, que estão se deixando levar por Satanás para oprimir, para ofender, para criar situações onde o corpo de Cristo fica paralisado. Ou seja, o ofensor e o ofendido, o que causa a situação e que o sofre a situação, os dois precisam crescer em Cristo Jesus, para que o reino avance. Porque senão a obra paralisa, as coisas param, atrofiam e retrocedem. Por isso tem que olhar para a palavra. E essa palavra aqui, o apóstolo Paulo está discernindo isso aqui em Efésios, depois vamos ver em Gálatas. Aleluia. Prosseguindo aqui. Aleluia. Aleluia. Uns que provocam confusões e contendas. E eu botei assim: não seja usado ou usada pelo inimigo. Deus quer te usar. Deus quer fazer de você uma bênção no reino dos céus. Mas tem gente que prefere dar ouvido à voz do diabo e ser um agente do diabo do que ser um agente de Deus. Ou seja, está dando ouvido à conversa de Satanás para entrar na intriga. E tem um outro que está dando conversa de Satanás para ser aquele que intriga as pessoas. Ou seja, está tendo fogo estranho no meio do arraial. Então, devemos tampar o nosso ouvido para a voz do diabo. E abrir o nosso ouvido e o nosso espírito para a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo quer usar eu e você. O Espírito Santo quer usar a igreja. O Espírito Santo quer fazer de você mais que vencedor naquilo que Deus te chamou para você ser. Mas se você não crescer, você vai ficar como uma criança brigando com outra criança. A criança está brigando e está pegando fogo, e ninguém quer apagar o fogo da casa. Ninguém quer pegar um copo d'água e tacar. Eu vi um vídeo na internet de uns adultos conversando e o telefone começa a pegar fogo. E a criança vai lá, chama o adulto. Ele nem olha e dá um tapa na criança. Nem olha e dá um tapa na criança. Ele não queria olhar para onde está acontecendo. O carregador estourou e estava pegando fogo, ia pegar fogo na casa. E uma mesa com um montão de adultos conversando entre si. Aí a criança foi lá, pegou um copo de água de Guaraná que estava lá e jogou em cima do fogo. E apagou. Vê se você me entende. Tem adultos que já era para estar produzindo e fazendo algo para o reino, mas está em conversas, em situações que não faz o reino crescer. E tem uns que ainda são pequenos, são crianças, mas já tem uma visão de um adulto que já está fazendo algo
que ele não está fazendo. Igreja, nós temos que acordar para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Aleluia. Prosseguindo aqui. Aleluia. Então Deus quer te usar. E uma reflexão aqui. Desse jeito que você está andando e agindo. Eu vou fazer uma pergunta. Quem é que está habitando em você? A que espírito você está ouvindo? O espírito do homem, que é o teu espírito, que pode discernir qualquer coisa e tomar qualquer atitude. Ou o Espírito Santo, que quer te usar para ser uma testemunha de Deus aqui na terra. Quem você está ouvindo? A quem eu estou ouvindo? A quem nós estamos deixando a nossa vida ser guiada? Porque o crente, o Filho de Deus, tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas se ele não cresce, ele não escuta o Espírito Santo. Se ele não se dispõe a crescer, eu digo nem se dispõe a crescer, porque tem uns que nem acha que está crescendo, mas não está crescendo. Acha que está executando, mas não está executando. Ele está no próprio engano. E se a ninguém acordar, e se ninguém sacudir, os tempos vão passar, os anos vão passar, e ele está naquele mesmo lugar. E não sai dali. Alguém tem que sacudir e acordar essa criança. Alguém tem que falar, o tempo está passando. Jesus está vindo. E o que você foi chamado para fazer, você não está fazendo. Larga essas coisinhas de lado e vamos crescer. Porque Deus chamou para crescer. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Livro de Gálatas, capítulo 4. Versículo 4. É só voltar uma página. Gálatas 4. Versículo 1 diz assim. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere-se do servo, ainda que seja senhor de tudo. É um texto conhecido da igreja. O pastor Rui já pregou várias vezes esse texto aqui. E aqui vem a explicação. Assim também, nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a doação de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito, que é o Espírito Santo, o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Aleluia. Observe aqui. Quando eu cresço, quando eu deixo de ser menino, o reino avança. O reino cresce. Quando eu deixo de ser menino, quando eu me torno maduro, o engano perde o espaço. Não tem como eu ser enganado. Não tem como você ser enganado. Nem por falsa doutrina, nem por vento de doutrina, nem por nada. Quando nós crescemos, a manipulação cai por terra. Não tem como eu ser manipulado, ou você ser manipulada. A manipulação é vencida, porque a gente conhece a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando a gente cresce, o engano acaba. Aleluias. Quando eu me torno maduro, a verdade e o amor é estabelecido em Cristo Jesus. E o reino de Deus avança na terra. Mas para isso, tem que ser uma igreja madura. Temos que ser filhos maduros. Temos que deixar de ser meninos. Porque os meninos ficam brigando entre si. E o arraial está pegando fogo. E o mundo está acabando. Mas o doce é meu, o doce é teu. E aquilo é outro. E o mundo está acabando. E as almas estão se perdendo. E a pessoa está indo para o inferno. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós vamos dar conta daquele que Deus nos confiou. Eu já estou de onde eu pensei nisso. Que um dia eu estava lá perto de casa, eu senti Deus me ir. Mandei na direção de um homem lá, que ele era matador na época lá. Eu falei, Deus, como é que eu vou falar com esse homem? Eu não conheço, de vista de falar, mas eu sabia que ele era matador.
o brabo da área. Eu senti Deus falar, vai lá falar com ele. Eu falei, mas nem eu sei onde ele fica, Senhor. Como é que eu vou parar? Não tinha ideia mais ou menos onde ele ficava. Eu fiquei questionando. Uma semana ele morre. Uma semana ele morreu. Eu falei, meu Deus do céu. Senti Deus mandar eu ir até aquela pessoa para falar de Cristo para ele. E eu não fui. Sabe que tem esse texto que fala que Deus vai pedir da gente conta de pessoas que Ele queria salvar, e por algum motivo a gente não foi até essas pessoas, ou por algum motivo, por criancice, a gente não executou a obra que nos foi confiada para executar. Sabe que isso é tão sério? Isso é sério. Então chegou o tempo de a gente avançar naquilo que Deus nos chamou. Porque a gente vai ter uma prestação de conta junto com o Pai. A gente vai ter uma prestação de conta. Aleluia. Glória a Deus. Os filhos imaturos estão presos nos rudimentos do mundo, nos costumes do mundo. E o texto fala aqui, né? Ó, digo, versículo 2. Vamos lá, versículo 1, Gálatas 4:1. Digo, pois, que todo tempo o herdeiro é menino, de nada se difere do servo, do escravo, né? Ainda que seja dono de tudo. Quando a gente é filho de Deus, Deus nos chamou para dominar, para crescer, para ganhar, para conquistar a terra, para implantar o reino de Deus. Mas se eu sou menino, eu sou escravo. Eu estou escravizado pelo pecado, escravizado pela doutrina do mundo, estou escravizado debaixo da opressão das trevas. Eu não tenho o poder e a autoridade, aliás, eu tenho, só não sei usar, para me desvencilhar disso tudo. Eu estou debaixo daquela opressão que me prende, longe daquilo que Deus me chamou para fazer. E eu estou ali, embaraçado, preso, porque sou menino. Mas se alguém me ensinar, se eu quiser aprender, e eu buscar, eu vou aprendendo. Ah, eu saio disso aqui. É disso que sai disso. É disso que eu faço. É assim que eu ando. Aí eu vou ganhando autoridade para executar a obra que Deus me chamou. Eu vou governar com a autoridade de um filho verdadeiro de Deus, que bota o diabo para correr, que bota as trevas para recuar, que faz o reino crescer. Mas eu tenho que querer crescer. Eu tenho que estar fora do engano, porque se eu estiver no engano, eu estou achando que estou crescendo, mas estou parado, com a mão mirrada, sem fazer nada. Eu tenho que crescer. Amém? Aleluias. Aleluias. Gálatas 4. Diz assim, ó. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a doação de filhos. E porque sois filhos de Deus, enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não está mais, não é mais servo, mas filho. E se és filho, também herdeiro de Deus em Cristo. E eu coloquei assim, ó. Deus nos enviou Jesus e o poder do Espírito Santo, e a pessoa do Espírito Santo, que nos ajuda a sermos filhos maduros, não mais escravos ou dominados pelas coisas do mundo. Então, olha só, Deus enviou Jesus, o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo para nos garantir que a gente pode andar em autoridade e governar nessa terra. Ele já fez isso. Eu tenho que desejar crescer. Isso começa a partir de mim. O Senhor já está pronto, porque Ele já fez. O que diz respeito a Ele, Ele já fez. Ele liberou as ferramentas, Ele liberou a pessoa do Espírito Santo, está tudo pronto. Eu tenho que querer, eu tenho que desejar, eu tenho que mergulhar nisso. Eu tenho que acordar para isso, quando a gente está dormindo. Aleluias. É cooperar, eu tenho que cooperar, eu tenho que mudar, eu tenho que renunciar, eu tenho que me arrepender. Mas quem é imaturo, é como criança, não se arrepende, não muda, não quer renunciar, não quer mudar, quer ficar daquele jeito. Deixa a vida me levar, eu estou aqui e deixa eu ficar aqui. Criança imatura está desse jeito. Não é só
imaturo porque é criança, não cresceu. Porque tem as crianças que, tipo assim, não tem a estatura, não tem a força, mas é criança. Mas se botar para fazer alguma coisa, vai aprendendo, vai. Mas tem uns, que eu falei, tem uns que já são adultos, já tem corpo, já tem tudo, mas não quer fazer. A mente é de criança. Ou nem acredita que pode fazer. Ou seja, tem que reaprender o evangelho. Aleluias. Prosseguindo. Está apto. Eu tenho que estar apto a querer aprender. Eu tenho que estar apto a querer crescer, a ser maduro. Ninguém constrói uma casa, um prédio, em um terreno sujo. Ou de qualquer maneira. Ou de qualquer jeito. Tem que ser preparado. Um terreno tem que ser preparado. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. Deus já está pronto. Quando estou aberto ao novo de Deus, eu falo a verdade e deixo o resto com Deus. Em João 4, é uma história bem conhecida. João 4,16. Vou lá em João. (4) 16 diz assim, ó. Aqui é a história da mulher samaritana. 4, versículo 16 diz assim, ó. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Aquela era a mulher que estava excluída, foi pegar água no poço ali, num horário que ninguém ia, para poder não ser encontrada e não ser questionada. Teve um encontro com Jesus. Jesus conversa com ela e fala assim: vai, chama o teu marido. Aí o que ela fala? A mulher respondeu, disse-lhe, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque já tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu, não é teu marido. E isso disseste com verdade. Jesus provocou um encontro com ela ali, porque sabia que ela está naquele lugar ali, e confrontou ela. Quando essa mulher tinha um desejo de crescer, ela tinha um desejo de conhecer o Messias, de saber quem era Deus. Porque sabe o quê? Quando ela foi confrontada, ela não escondeu, não jogou nada para debaixo do pano. Falou a verdade ali para Jesus. Jesus falou a verdade para ela, falou, é isso mesmo, eu sou assim mesmo. Quem é criança e não quer crescer, quando é confrontado, sai de lado. Quando é confrontado, muda de assunto. Quando é confrontado, quando é manipulador, troca até a versão da situação. Se faz de vítima, acusa outra pessoa, para poder sair. Porque a criança não cresceu, está preso. Entendeu? Quando o confronto de Deus vem na minha vida, na sua vida, não é para me botar para baixo. Não é para te botar para baixo. Quando o confronto de Deus vem para a minha vida, para a sua vida, Ele quer nos ajudar a sair de um buraco que a gente entrou. A sair de um lugar que a gente se enfiou e a gente não sabe sair. Mas a verdade de Deus vem para nos libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Só que quando a verdade vem, a pessoa fala assim, a cabeça da pessoa que é imatura. Tocou no assunto. Quer me envergonhar. Tocou no assunto, quer me oprimir. Tocou no assunto, quer que eu passe vergonha. Não! Ele tocou no assunto para te fazer vitorioso sobre esse assunto. Para tirar o assunto da mão do diabo, que te oprime, que te amarra, que te traz há anos sendo arrastado. Para cortar isso aí e te falar, o que te dominava agora, você domina. Aquilo te arrastou até agora. Mas daqui para frente, você que vai arrastar aquilo. Você vai dominar sobre esse assunto. Você vai levar liberdade aos que estavam cativos, nesse mesmo lugar que você foi cativo. Ou seja, quando Deus nos confronta, Ele quer nos usar para ser uma bênção no reino de Deus. Então, irmão, quando você for confrontado, não volta atrás não. Fala assim, é isso mesmo, Jesus. É isso mesmo, eu quero ser liberto. Eu quero ser transformado. É comigo mesmo, foi comigo. A Bíblia fala que quando a gente confessa os nossos pecados e abandona a cura e libertação. Então, quando Jesus traz algo à tona para você na sua vida, Ele fala assim, chegou o dia da tua libertação. Mas quem decide se você vai ser liberto ou não é você. Ou se você dá um passo na direção dele, você recua. Amém? Então, vamos ser maduros. Não vamos recuar, vamos ir adiante.
porque os imaturos vão retroceder. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos caminhar aqui que tem bastante coisa. E olha só, isso aqui é uma introdução de uma mensagem que Deus me deu. A mensagem exata é a próxima. Deus me deu a mensagem, mas antes eu falei para você, depois ele me deu a introdução. Essa é a introdução da mensagem. E depois tem a terceira parte, que é a finalização. Então, só para deixar claro. Isso aqui é só uma introdução. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Prosseguindo aqui. O imaturo não permite ser tratado. O imaturo, ele corre. Deus provoca o confronto, o momento para haver cura e a libertação. Eu pergunto para você, você está pronto? Quando Deus provocar esse encontro, esse confronto, você está pronto ou você vai recuar? Esteja pronto, porque Jesus está pronto. Gálatas 4, 7 e 9. Eu vou ler aqui e vou direto no assunto. Assim, que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servia os que por natureza não são deuses, não eram deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres? Vamos lá. Gálatas diz assim, agora o que eu botei aqui, continuar maduro requer avançar e não parar. Paulo estava chamando a atenção desses homens aqui, se liga. Como é que você... Ele fala assim, no dia que eu estava lendo isso aqui, eu li umas 3, 4 vezes e falei, para Deus, fala comigo, Jesus. Chega em casa, lê esse Gálatas aqui, 4, completo. Pede entendimento do Espírito Santo para a sua vida. Deus vai falar com você. Olha o que Paulo está falando aqui, ó. Assim, que já não é mais servo. Vocês não são mais escravos. Vocês não são mais dominados pelo mundo, nem pelo pecado, nem pelas trevas. Olha o que o Paulo está falando. Mas são filhos. E também herdeiros de Deus. Herdeiros de tudo que Deus criou para vocês dominar e exercer autoridade. Olha o que Paulo está falando. Mas quando vocês não conheciam a Deus, você servia aos deuses desse mundo. Você ia para qualquer lado, você não conhecia. Então você estava sujeito a qualquer vento de doutrina, a qualquer um, ia para qualquer lugar. 9. Mas agora, conhecendo a Deus, e antes, sendo conhecido de Deus. Você só não conhece a Deus, agora Deus te conhece. Deus sabe o que Ele colocou em você. Sabe o que Ele te capacitou. Ele sabe o que te chamou para você fazer. Ou seja, não tem desculpa. Deus conhece tudo. Aí é o que Paulo está falando aqui, ó. Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos? Paulo falando, cara, não estou entendendo vocês. Deus te chamou, te limpou, te capacitou, te colocou numa posição. E agora você está voltando atrás do que Deus te chamou? Para voltar aos rudimentos do mundo. E aqui diz aqui, ó. Sendo conhecidos por Deus, tornar outra vez a esses rudimentos fracos e pobres. Eu fui fraco e pobre aqui, no original, diz aqui, ó, fraco e pobre, no original. Reduzida a pobreza, mendicância, é como mendigo. 2, destituído da riqueza e da influência. Desamparado, impotente para realizar um objetivo. Deus capacita alguém para reinar em vida, para executar a obra que Deus chamou para fazer. E esses aqui estão andando para trás. Para um lugar onde ele não pode fazer nada, nem cumprir o objetivo para o qual ele foi chamado.
Paulo está chamando a atenção dele, está sacudindo. O que vocês estão fazendo? Para que o que vocês estão olhando? Com o que vocês estão aprendendo? Que vocês não estão fazendo o que Deus chamou para fazer, mas vocês querem voltar ao regimento do mundo. Agora eu paro aqui e vou dar um exemplo. Você lembra de Saul? Era ninguém, Deus chamou. Viveu um momento de glória. Foi cheio do Espírito Santo. A pessoa falava lá. Ele está se amoldeando, profetizando e tal. E o pessoal se admirava dele. Mas depois agiu como louco. A ponto de perder o reinado, ser tirado dele. Você lembra de Davi? Matou 1000, matou milhares. A ponto de Saul ficar com inveja de Davi e querer perseguir ele. Mas depois, num momento de loucura, ele foi, adulterou e mandou matar o marido da mulher. O que eu quero dizer com isso? Vê se você me entende. Ser maduro não é tempo de igreja. Ser maduro não é anos de vida. Ser maduro cristão é a capacidade que eu tenho, que você tem, de andar na palavra. Porque Saul andou na palavra, mas de um momento para o outro, deu uma loucura nele. E esqueceu da palavra. E fez o que não era para fazer. Davi a mesma coisa. E se você vê em todo o Segunda Crônicas, e Primeira Reis, Segunda Reis, vai ter uma sequência de homens que andaram na presença. E depois você vai ver aquele homem cometendo loucuras. Porque que ele fez? Se desviou da palavra. Eu vou até mais. Andou tanto com Deus, se achou tanto perto de Deus, falou assim, agora eu não preciso andar mais com Deus. O segredo é não tirar as mãos da mão do papai. Porque uma vez que eu falo assim, eu já estou poderoso, eu já sou o cara, eu não preciso mais de Deus, é a minha queda. Foi a queda desses homens. Então, o segredo é andar de mão dada com o pai, é ser como criança. Eu sou como criança, e toda criança gosta de andar de mão dada com o pai. Você já percebeu se vai dar na rua? Papai, vem cá. Papai, o segredo é andar de mão dada com o papai. Por mais que eu saiba, eu não sei. Por mais que eu entenda, eu não entendo. Eu li esse texto aqui, já está semanas comigo aqui. Eu falei, Deus, eu li e reli, sei onde está o texto. Mas o Senhor me ajuda a trazer a sua palavra? Que eu posso saber. Mas o Senhor pode me conduzir de uma maneira que a igreja possa receber. Então, isso é o segredo em tudo. Não é só em trazer a palavra, é em tudo a nossa vida. Porque à medida que eu deixar a soberba crescer, meu nariz empinar, eu caí já, eu estou sozinho. E sozinho eu me machuco, eu me quebro quem está comigo, quebra a minha família, sabe? Então Deus quer que a gente sejamos filhos maduros. Mas filhos maduros, de mão dada com o pai. Pai, como é que é? Como é que eu faço? Eu não sei. Ou então eu até sei. Você pode me ajudar? Ele quer nos ajudar, amém? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Já não é mais escravo, mas é filho. E também herdeiro de Deus. Tem tudo o que é necessário para ser livre. Mas agora sendo filho maduro, quer voltar aos velhos rudimentos. Como assim? Né? Como assim? Paulo está aqui, Paulo está saindo de si. Como assim? O que vocês estão fazendo? Ser maduro é andar e viver na palavra. Eu já dei o exemplo de Saúl, de Davi, Caim e Abel também. Tu vê assim, lá no paraíso, Caim e Abel, mais um, Caim matou Abel. Por que matou? O que tinha dentro dele? Era imaturo, era cheio de si, e Abel queria agradar a Deus, um matou o outro. Salomão, tu vê mais para frente também, Salomão quis tomar Salomão não, Absalão quis tomar o reinado do seu pai Davi. Você vê que as histórias, elas vão se repetindo, e a Bíblia fala que nós temos que aprender o que está escrito. O que está escrito no Antigo Testamento, no Novo, é uma sombra do que aconteceu no Antigo, para a gente olhar para isso aqui e aprender para hoje, aqui, em 2024, a gente não cair nos mesmos erros dele, a gente não errar no mesmo erro que eles estão errando.
E se for acertar, é para a glória de Deus. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 4, versículo 18. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Aqui é Paulo falando que os discípulos ali eram zelosos, queriam cumprir a palavra, mas só quando Paulo estava perto. Paulo está perto, eu vou cumprir a palavra. O pastor está perto, eu vou cumprir a palavra. O pastor está perto, eu vou cumprir a palavra. Mas se não está perto, eu dou meu migué, faço do meu jeito. Paulo está chamando a atenção deles aqui. É bom ser zeloso, mas sempre do bem. Não somente quando estou presente convosco. Não, tem que ser zeloso sempre. Porque olha só, não é para com o homem, é para com Deus. O Espírito Santo habita dentro de nós. Ele vê o que a gente faz. Ele sabe o caminho que a gente vai seguir. Os pensamentos estão na nossa mente. Aleluia. Obedecer debaixo da minha presença. É bom obedecer. Mas não só por interesse. Porque tem uns que obedecem por interesse, sabia? Obedece para aparecer. Obedece para ter status. Obedecer porque está escrito na palavra. Porque Deus pediu. Porque assim a gente agrada o coração de Deus. Paulo perplexo a respeito deles, desta atitude. Qual a atitude de alguém que era sábio, maduro, mas agora entorpecido, imaturo, como se tivesse perdido o juízo? Viu? Em outrora eles eram perfeitos na maturidade, faziam de acordo com o que a palavra diz. Mas por que agora quer voltar atrás? Por que agora quer ser pior do que o que está lá fora? O que é isso? Pode ser uma ação maligna, uma opressão que vem de fora, mas também a pessoa tem que ficar firme na palavra. Eu não vou ficar firme na palavra, porque a palavra me garante a vitória. Porque a palavra é luz para os meus pés, é lâmpada para o meu caminho. É ficando na palavra que a gente cresce. É ficando na palavra que a gente sabe, por mais que doa, porque tem coisa que Deus pede, que dói na gente, mas dói, mas traz cura. Amém? Aleluia. Para finalizar aqui, já está no nosso horário. Versículo 23. Todavia, o que era... capítulo 4 de Gálatas 4, 23. E assim, 22 para a compreensão. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e um da livre. Escrava remete ao filho imaturo, escravo, debaixo da opressão, sem autoridade. Livre remete ao filho da promessa, homem maduro, sabe o que tem que fazer e o que deve fazer. Amém? Aleluia. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era livre da promessa. A livre nasceu da promessa. Então a gente pode fazer um paralelo da livre, que é aquele filho maduro, que sabe o que tem que fazer. E da escrava é aquele que está subjugado. Não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe nem a quem pedir ajuda. Ele precisa de ajuda. Aleluia. Os que são segundo a carne são filhos imaturos, sujeitos à servidão, à escravidão. E os filhos maduros são livres, filhos da promessa. São filhos maduros. Os imaturos são escravos, inclinados à carne, e tudo que a carne quer dominar. Estão presos e emaranhados. Os maduros são livres, inclinados à promessa, ao Espírito Santo, e a tudo que Deus quer fazer. Temos que crescer, irmãos. Temos que crescer, porque livre nós seremos se formos maduros. Porque Deus já fez tudo. Mas a condição de se estar escravo ou estar livre, está na condição de crescer ou ficar para trás. Ou crescer ou ser criança. Se eu for criança, eu estou preso. Estou como filho da escrava. Mas se eu crescer, eu sou livre. Eu sou filho da promessa. Eu tenho promessa que garante meu futuro. Eu tenho um Deus
que zela pela sua palavra, porque eu estou inserido na sua palavra. Você está me entendendo? Temos que crescer. Aleluia. Ser maduro é uma constância que começa na disposição de aprender, praticar, permanecer na palavra de Deus. Aleluia. Quem traiu Jesus? Foi Judas. Por quê? Era um discípulo imaturo. Ele estava com a mente virada para aquela situação momentânea, achando que Cristo ia se levantar como um rei ali. Estava fora de sintonia com o que Cristo veio fazer. Era um filho imaturo. Ele entregou a Jesus. Quem matou Abel? Caim. Fora do propósito de Deus. Aí falava, mas tinha que acontecer. Quem perseguiu, se rebelou contra Davi? Seu filho Absalão. Por quê? Porque deu ouvido a um homem que estava contra o seu pai. O outro lá, esqueci o nome dele. Aitofel. Fez a cabeça de Absalão contra o reinado, que era uma vingança contra o seu pai. E o garoto, por não ser maduro, se deixou levar, foi levado pela conversa de Aitofel, se rebelou contra o seu próprio pai. Poderia ser o possível herdeiro, se ficasse ao lado de Davi. E se você me entende, uma pessoa que não cresce, uma criança, ela está sujeita às trevas. Ela está sujeita ao âmbito tenebroso do engano, que leva para um lado e leva para o outro, que é jogado para um lugar e jogado para o outro. E às vezes, na maioria das vezes, essa pessoa está achando que está fazendo a coisa certa, mas está sendo enganada. Precisa crescer. Os olhos precisam ser desvendados para que a luz do evangelho, está longe do propósito de Deus. Então, agora eu sei o meu propósito, sei o que Deus quer, vou caminhar nessa direção. Amém? Aleluia. E para fechar, versículo 29. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, perseguiu o que era segundo o Espírito, assim também agora. Olha só, vê se você me entende. Aquele que era gerado segundo a carne, ele perseguia quem foi gerado segundo o Espírito. Por que há perseguição no nosso meio? E a maior das perseguições não é de ímpio, é de irmão que está dentro da casa do Senhor. São irmãos que não cresceram, são crianças, ouvindo conversa do diabo, se deixando levar por inimigo, para ser um desserviço na casa de Deus. Agora tu vê? Então, irmãos, temos que crescer. Porque quando isso cresce, isso acaba. É um exército olhando para Cristo, pronto para atacar as trevas. Eu não vou perder tempo com o Cleito, brigando com ele. Se eu ver algo nele que está errado, Senhor, ajuda o Cleito, tira a venda do olho dele. Se alguém ver algo no Luciano, você vai dobrar teu joelho na tua casa. Deus, ajuda o Luciano, porque ele não está enxergando, porque ele está cego. Ajuda ele, porque se ele for ajudado, ele vai ser uma obra divina no teu reino. Então, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra nossos irmãos. A nossa luta é contra as trevas. Então, eu preciso crescer. Você precisa crescer. Porque quando a gente cresce, a gente vai apontar a nossa arma para a direção certa. A gente vai mandar o fogo para a direção certa. Então, se você identificar alguém na sua igreja, ou que alguém do seu contexto que precisa de ajuda, ora, irmão. Dobra teu joelho pela madrugada, acorda às 3 da manhã, apresenta meu nome às 3 da manhã, se você puder apresentar, eu te agradeço. Eu preciso de oração. Amém? Como você precisa também, eu oro por vocês também. Vocês estão na minha oração. Sabe de quê? Nós somos um corpo bem ajustado. A gente não está brigando, não. Se for cabeça humana, a cabeça está louca, o corpo briga entre si. Mas o cabeça da igreja ainda é Cristo também. Então Ele quer que eu e você venhamos crescer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Os que são segundo a carne, perseguem o do Espírito.
Esse é o teu dia de hoje. Então, se você está perseguindo, é porque o irmão está na carne, está ouvindo mais Satanás do que ouvindo a Cristo, do que ouvindo o Espírito Santo. Se o outro também está perseguido, está rebatendo e não está agindo como tem que agir, é porque ele também não está ouvindo o Espírito Santo, ele está ouvindo o inimigo. E os dois precisam de ajuda. Amém? Assim também agora, como Caim e Abel, como Saul e Davi, como Absalão e Davi, e os demais reis que governaram Israel. O crente imaturo culpa a Deus pelas suas inconsequências que ele faz. Quem manipula e quem é manipulado, os dois são imaturos. Precisam de ajuda e precisam crescer. A imaturidade mata pessoas. Quando há imaturidade, não joga o cristão lá para fora, para o mundo de volta. Já está imaturo, já está ruim de caminhar, por não conhecer muita coisa. Aí vai lá para fora, acabou. É uma alma que se perdeu. Por isso precisamos de crente maduro. De filhos que ouvem a palavra e que falam assim, eu creio na palavra de Deus. Os dois estão fora do centro da vontade de Deus. Hoje é dia de assumir a responsabilidade e de ficar na posição. Você pode se colocar de pé nessa noite? Aleluia. Aleluia. Ouça-me. Os dois ladrões na cruz. Um maduro e o outro imaturo. Um no último momento reconheceu, Senhor, tem misericórdia de mim. Já chamou Jesus de Senhor. O outro imaturo falou, tu é louco? Ele deve ser ladrão que nem a gente. Um foi salvo, o outro se perdeu eternamente. Agora eu vou dar um recado aqui para a igreja, para quem está ouvindo. Que pessoas ouçam essa mensagem aqui no nome de Jesus, porque Deus me deu essa mensagem aqui. Ele não deixou pegar a outra. Eu vou falar, a outra é mais severa do que essa. Porque essa aqui é só o pano de fundo para vir um remédio. Escuta, ouça-me bem. Aleluia. Não espere até as últimas consequências para tomar uma posição de crescer na presença de Cristo. Porque o ladrão da cruz foi até as últimas consequências. E se salvou. Mas o outro se perdeu. Não espere as últimas consequências. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de conversão. Hoje é dia de restauração. Sabe o que diz a palavra de Deus? É lá em João 6,37. Eu vou botar em João 6,37. João 6,37. Aleluia. Diz assim João 6,37. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Eu, homem, posso me chatear com você e te lançar fora. É coisa do homem. E se eu te fizer isso, me perdoa. Mas Jesus nunca vai te lançar fora. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva e é verdade, Senhor. Ela é um despertar para a nossa alma, Senhor. Ela é um despertar para o nosso espírito, Senhor. E nós precisamos acordar assim, Deus. Porque pessoas estão morrendo. Pessoas estão indo para o inferno, Senhor. E muitas vezes nós somos parados. Brigando com um e com o outro. Nas nossas questões pequenas, Senhor. Pai, nessa noite, o Senhor veio sacudir a nossa vida. Nos sacudir, acorda. Desperta tu que dorme. Porque algo extraordinário está para acontecer. E nós fazemos parte desse algo extraordinário, Deus. Espírito Santo de Deus. Nos sacode, Senhor. A ponto de nos tirar o nosso sono. A ponto de nós jejuarmos, Senhor. A ponto de nós clamarmos, dobrar nosso joelho e orar por quem tem que ser orado. A clamar por quem temos que clamar, Senhor. Nos ajuda a vencer a nossa carne. Nos ajuda a vencer a nossa insatisfação. Nos ajuda a vencer, Senhor, os defeitos do nosso coração. As coisas, as cadeias, as correntes que nos prendem, Senhor, fora do Teu propósito. Para que nessa noite, meu Deus, nós possamos, ó Deus, tomar uma injeção de ânimo, de fé, de ousadia, de fogo, Deus, para ir fazer aquilo que nos chamou para nós fazermos, Senhor.
Desperta-nos nessa noite, Senhor. Continua falando aos nossos corações. Continua nos sacudindo, Senhor. Porque nós queremos executar a obra que o Senhor nos chamou para fazer. Nos ajuda a crescer, Senhor. Nos ajuda a deixar de ser criança, de ser mimado, de ser, Deus, como meninos inconstantes, Senhor. Porque queremos ser constantes na obra do Senhor. Em nome de Jesus.